Olá meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Vamos falar hoje sobre a doutrina da imputação. Nós temos aí a sua definição. Imputar significa atribuir, creditar ou colocar sobre. O conceito está intimamente relacionado a pecado e justiça, maldição e bênção. Três imputações básicas. Nós temos aí, tópico 1, o pecado original. Tópico 2, expiação. Tópico 3, a justificação. Tópico 1, a culpa de Adão é imputada à raça humana. Sim, pós-queda de Adão, todos nós recebemos a culpa, a transgressão e a ciência do bem e do mal. Nós somos culpados pelos atos de Adão. Tudo que Adão fez recaiu sobre a humanidade. No século V, um homem chamado Pelágio, um teólogo que ficou conhecido como herege, trouxe uma falsa doutrina ensinando que, pós-queda de Adão, todo ser humano era isento da culpabilidade de Adão. Mas quando nós analisamos a palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 5, aí nós temos a referência bíblica, Romanos capítulo 5, versículo 12, nós lemos que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todo o homem assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós temos culpa e somos culpados pela transgressão de Adão. Todo ser humano que nasce, ele herda a culpa de Adão. Não tem ninguém isento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa culpa só é removida através de Cristo na cruz do Calvário. Muito bem. Segundo tópico aí, a expiação. Os nossos pecados são imputados em Cristo. Sim, Cristo, ele toma a punição dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Então, Cristo morreu por mim e por você. Ele tirou a nossa condenação, nos justificou e morre por mim e por você. Ele paga o que a lei exigia. A lei exigia derramamento de sangue. Jesus morre por mim e por você, aspiando os pecados. E quando ele aspia, ele apaga a ira de Deus que estava sobre minha vida e sobre a sua vida. Por isso que os nossos pecados são imputados em Cristo. Ou seja, a condenação que recairia sobre mim e sobre você recai sobre Cristo. Por isso que ele morreu. O salário do pecado é a morte. Ele morre pagando a nossa dívida, a qual nós tínhamos em relação a Deus. Tópico 3, a justificação. A justiça de Cristo é imputada aos crentes. Sim, nós somos justos baseados nos méritos de Cristo. Eu não posso me autodeclarar-se justo. Eu não posso chegar em Deus e falar, Jesus, ou Deus, eu sou justo. Jesus, eu sou justo. Não. Eu sou declarado justo porque Cristo me justificou. Com base nos méritos da cruz de Cristo, é aí que eu sou considerado justo e sou justificado mediante a cruz de Cristo. Por isso que a justificação é a justiça de Cristo imputada aos crentes. De forma que Deus Pai, quando olha para mim e para você, ele não está mais com ira, mas sim, ele agora vai entrar em relacionamento comigo e contigo, porque na justificação houve o perdão dos nossos pecados. Continuando. A imputação da culpa de Adão à raça humana. A culpa de Adão, cabeça da raça, é atribuída a cada pessoa de cada geração. Sim, todo ser humano que nasce, ele herda essa culpa. E para ser removido, tem que aceitar Cristo, se submeter ao Evangelho. Diante de Deus, todo descendente de Adão nasce culpado e merecedor de castigo. Justamente, se você chegar perante Deus e falar assim, Deus,
me dê o que eu mereça, você merece o castigo eterno, fogo eterno. Todo ser humano é merecedor do castigo eterno. Mas mediante Cristo Jesus, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós somos resgatados dessa ira futura ou vindoura. Nós temos aí uma referência bíblica. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Né? Salmos de Davi, Salmo 51. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado de um foi imputado a toda a raça. Haja vista ser este homem representante de todos, por isso que todos morrem em Adão, sim. Pós queda de Adão, todos nós somos separados, destituídos da glória de Deus. Não só adquirimos, Deus nos deu a morte física, mas também nós morremos espiritualmente, porque nós somos separados de Deus. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Morte espiritual, morte física, maldição entrou na humanidade através de Adão. Adão era a chave. Quando ele toma para si a ciência do bem e do mal, a ciência do bem e do mal descontrola a sua alma e faz que Adão agora ele vai somente pecar. Ele só inclina para o mal. Dentro da teologia reformada, nós chamamos isso de depravação total. O homem agora se torna depravado porque ele morre espiritualmente, porque é separado de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E além de morrer espiritualmente, nós agora temos que morrer fisicamente. Fisicamente. Amém? Por isso que o ser humano, ele herda essa maldição que veio de Adão. Adão nos deu isso de presente. A imputação dos nossos pecados em Cristo. Além da culpa herdada pelo Adão, pelo pecado de Adão, herdamos uma natureza pecaminosa, sim. Morremos espiritualmente, fisicamente, e a nossa natureza agora tem tendência somente para pecar. Herdamos uma natureza pecaminosa que nos predispõe a pensar, sentir e agir contrariamente a Deus e seus mandamentos, sim. Sem Deus nós somos impossível de ter uma vida santa. O homem pende para o pecado, inclinando-se naturalmente para a desobediência a Deus. Por isso, cada pessoa é culpada pelos seus próprios pecados, sim. Por mais que Adão pecou, você é culpado pelos seus pecados voluntários, diariamente. Aquilo que você pratica, você é culpado. Não é porque Adão pecou que você não é culpado. Você também é culpado porque você está morto espiritualmente. A sua natureza está morta, ela só quer pecar. O ser humano sem Deus só quer pecar. Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 7, ele explica algo interessante. Capítulo 7, versículo 14. Bem sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Aqui Paulo está revelando a situação do homem sem Deus. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço. Isto é, mas o pecado que habita em mim. Se o pecado, a ciência do bem e do mal, controla as emoções e as ações do ser humano. Por isso que o ser humano não tem livre-arbítrio, o ser humano tem livre agência. Porque livre-arbítrio é algo relacionado a querer Deus, a obedecer a Deus, a querer a salvação. E ninguém quer, ninguém busca Deus, mas por isso que a salvação é de cima para baixo, é Deus que nos dá a salvação. Continuando aqui. Jesus tinha de ser humano e sem pecado para que a imputação de nossos pecados acontecesse de forma plena e perfeita. Jesus foi o único homem inocente e imaculado. Sim, ele, por mais que ele veio de uma concepção virginal, ele não herdou essa culpa de Adão, que nós herdamos.
E Jesus é perfeito, e quando ele estava aqui, quando o Verbo estava aqui encarnado, ele era perfeito e ele é perfeito. A concepção de Jesus foi sobrenatural. Ele nasceu livre da culpa, olha só, não herdou o pecado de Adão e durante toda a sua vida não pecou. Jesus não pecou, ele cumpriu toda a lei à risca. Ele não pecou contra o seu Pai. Por mais que Jesus ele é Deus, mas quando ele encarna, ele se submete às leis físicas, às leis a qual Deus deu para o povo de Israel, e ele chama agora Deus na eternidade de Pai. E ele se submete adquirindo agora a forma de servo escravo e se considera como um filho. Quando ele se humilhou, ele não deixa de ser Deus. Ele não se esvazia dos seus atributos. Ele não deixa de ser Deus, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Isso chama-se união hipostática. A retidão de Jesus se refere a toda a sua vida de obediência à lei de Deus, pelo qual ele se qualifica para ir à cruz a ser o nosso Salvador. Sim, um anjo não podia morrer pela gente, um ser humano não podia morrer pela gente, aí somente Cristo pôde morrer. Por isso que ele veio. Jesus ele encarnou justamente para isso. Ele sempre anunciava para os seus discípulos que o Cordeiro ia ser crucificado, mas tinha um tempo, os discípulos estavam ali numa ânsia, mas tinha um tempo para que ele viesse a ser crucificado, porque foi para isso que ele veio. Essa foi a sua missão. Jesus realizou uma justiça completa, ele cumpriu perfeitamente as exigências da lei, se ele não pecou, e recebeu as bênçãos da lei. Digno é o Cordeiro que foi morto, sim, ele é digno. Os pecados dos crentes foram imputados a Cristo. Jesus foi feito legalmente responsável pelos pecados do crente. Ele sofreu o justo castigo que a este correspondia. Ao morrer no lugar do crente, Cristo satisfez as demandas da justiça divina, liberando o crente de toda a possibilidade de condenação ou castigo para sempre. Sim, a crucificação de Cristo é eficaz, eterna, sobre a nossa vida, é objetiva. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Sim, justamente, nos deu nova vida. O ato de imputação dos nossos pecados a Cristo, porém não fez a Cristo pecador, justamente. Ele não se tornou pecador porque recebeu o nosso pecado. E nem contaminou sua natureza, justamente. Por mais que ele recebe os nossos pecados, não contaminou a sua natureza. Ele é 100% santo, separado. Este ato só tornou Cristo responsável legal de tais pecados, sim. Por isso que quando Cristo ele morre, ele é responsável legal, ele tem direito agora de resgatar a humanidade. Tantos aqueles que morrem agora na nova aliança, aqueles que morreram na antiga aliança. Por isso que todos aqueles que morreram na antiga aliança são salvos pela cruz de Cristo. Até uma criança que morreu na antiga aliança, por mais que a criança ele não manifesta uma fé na cruz de Cristo, mas Cristo o resgata, o justificando, porque Cristo agora ele tem legalidade, ele comprou, ele tem poder. Só ele é justo para resgatar toda a humanidade mediante o seu sacrifício. Então todos aqueles que morreram na antiga aliança são salvos pela fé, não são salvos pela lei. A lei foi dada somente para conduzir o povo a Cristo, ou seja, nós somos salvos pelo Cristo que veio. O povo da antiga aliança foram salvos pelo Cristo que eles acreditavam, pelo Cristo que haveria de vir, no caso, pelo tempo deles, né? Haveriam de vir, eles criam em Cristo. Abraão creu em Deus, né? Isso foi imputado como selo de justiça. Então todos da antiga aliança também são salvos pela fé, né?
E a criança que morre e não consegue expressar fé é resgatada por Cristo através da cruz. Não é pela inocência dela, é pela cruz de Cristo. Jesus vai lá e resgata a criança, o justificando. Porque não existe outro método de salvação. A salvação é pela cruz de Cristo. Aos que já estão entendidos, expressa a fé e são justificados. E os que são criança, não expressa a fé, são justificados automaticamente por Cristo. O homem não tem justiça própria, pois está contaminado pelo pecado, justamente. Algumas ações do homem podem ser consideradas boas mediante dos demais homens, mas diante de Deus nenhum ser humano tem bondade alguma, justamente. O ser humano não pode se justificar. Não há bondade no ser humano. Você pode ser a melhor pessoa, não pode fumar, pode pagar suas contas, mas se você não foi justificado, não recebeu o perdão, você está condenado. Você pode ser a melhor pessoa. Somente quando Deus nos veste com a sua justiça, podemos dizer: regozijai-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, com um noivo se adorna com turbante sacerdotal. E como a noiva que se efeita com as suas joias, justamente. Já estamos finalizando. O pagamento de Cristo pelos pecados é creditado a nós, de forma que não precisamos mais pagar pelos nossos pecados, justamente. A justiça de Cristo é recebida no momento em que a pessoa crê. O crente é justificado de seus pecados, os injustos são considerados justos sobre o fundamento de sua fé, justamente. Finalizando, a justiça é um ato judicial, justamente, de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vista ao pecador que crê. A fé é absolutamente necessária na apropriação dos méritos de Cristo, justamente. É um ato judicial porque é feito uma vez por toda, porque Cristo só morreu uma vez. Então Jesus, ele só te justifica uma vez. E a justificação é que nos dá segurança. Eu não sou seguro porque estou me santificando. Eu estou seguro na salvação porque Cristo me justificou. É isso que me dá segurança, é a justificação dele. Finalizando. Deus olhou para nós, para a nossa culpa, vergonha e nudez. Tirou nossas cobertas sujas, inapropriadas, com o mar de Adão e Eva no Éden, e nos vestiu de sua justiça. Só podemos ficar em pé na presença de Deus por causa da justiça de Cristo. Ou seja, o mérito humano é extinto. O ego humano é destruído. Que nos atribuiu pela sua morte sacrificial. É somente por causa da retidão de Cristo e a nos imputado que poderemos ser apresentados, imaculados diante de sua glória. Justamente. Quando Jesus voltar, seremos revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade, que será a glorificação. Amém? Que Deus possa vos abençoar, em nome de Cristo Jesus.